Dos últimos 20 alunos que chegaram para mim na consultoria utilizando retatrutida com resultado travado, 18 apresentavam o mesmo padrão em todos os seus marcadores, 18 alunos com os exames apresentando sinais semelhantes. E na maioria das vezes não era tolerância à retatrutida, não era uma qualidade duvidosa do composto, a dose não estava insuficiente, na maioria das vezes era uma camada em relação ao metabolismo que talvez nenhum médico, talvez nenhum coach tenha analisado da maneira devida. Uma camada que fica em cima daquelas 3 camadas que você já conhece, aquelas 3 falhas que eu falo em todos os vídeos: inflamação sistêmica, resistência periférica à insulina e escassez de ATP, disfunção mitocondrial. Então, a gente vai falar sobre uma falha que está acima de todas essas. E essa camada que a gente vai abordar é o que diz se aquele sinal que a retatrutida ela manda, ele chega até o final da cadeia e é executado, ou se esse sinal ele fica circulando no seu corpo, dando voltas e voltas, dentro de um sistema que ainda não está em uma condição devida de ouvir e executar esse sinal que o peptídeo ele manda. Então pode acontecer da reta estar gritando dentro do seu corpo e o seu corpo simplesmente ele está ignorando. E qual que é o resultado disso tudo? Você não tem resultado. Simples assim. Então hoje a gente vai falar sobre o que é essa camada e como saber se você está falhando nela, para depois, aí sim, depois que a gente corrigir essa falha, você voltar a ter o resultado que você tinha lá do início do protocolo com a reta. Mas antes de começar, esse vídeo vai ser longo, esse vídeo vai ser denso com diversos números, diversas coisas para você anotar. Então já pega um papel e a caneta ou o bloco de notas aí do celular, coloca o vídeo rodando no computador e vai anotando no celular, qualquer coisa que seja, porque nesse vídeo a gente vai avaliar marcador por marcador, tudo que eu faço lá com os meus alunos da consultoria, para você entender exatamente qual caminho você deve seguir e ter uma clareza melhor se você está ou não em condição de obter o melhor resultado que a retatrutida ela pode te entregar. Mas, antes de mais nada, aquele recadinho rápido, Breno, já deixa seu like agora no início do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, dá essa força, beleza? Caso, ao decorrer do vídeo, lá no final, você não tenha curtido, você retira o seu like. É esse o combinado simples que eu faço. Deixa o like agora, assiste o vídeo. Lá no final, se você não curtiu, você retira e tá tudo certo. E, obviamente, se inscreve no canal caso você ainda não é inscrito, tranquilo? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Existe uma certa falácia que circula por aí, que a gente precisa desmontar logo nesse início de vídeo, tá? Porque tá fazendo com que você e muitas outras pessoas gastem dinheiro, gastem tempo, gastem saúde. É basicamente aquela lógica que eu já abordei em outros vídeos, que quando a retatrutida ela para de funcionar, você precisa subir a dose, que você já sabe que isso é mentira, que você está sendo enganado. E de novo, eu vou te explicar o porquê que isso não acontece, beleza? A retatrutida, ela é um sinal, só isso. Ela chega nos seus receptores de GLP-1, de GIP e de glucagon, ela bate na portinha e ela manda um comando: queime gordura, controle o apetite e estabilize toda a glicose. É esse o trabalho que ela faz. Simples, você já sabe disso, caso você tenha visto todos os meus outros vídeos sobre a reta. Só que a maioria das vezes o problema ele não está nesse sinal, ele está justamente no que acontece depois que esse sinal ele sai. Então presta atenção nisso. Quando as suas 3 divisões do seu metabolismo não estão operando de uma maneira devida, o comando que a retatrutida envia, ele fica parado no meio do caminho e ele acaba se perdendo e não chega lá no final. Me acompanhe, tranquilo? As suas células, elas não estão surdas por acaso, elas estão surdas por inflamação crônica, às vezes por você ter uma produção de T3 em uma quantidade insuficiente, por você ter uma mitocôndria disfuncional. E é bastante óbvio que quando você aumenta a dose da retatrutida, você não está corrigindo nenhuma dessas coisas. Nenhuma. Você pode triplicar a sua dose semanal e a sua célula ela vai continuar surda ao sinal que a retatrutida está enviando para o seu corpo. A única coisa que resolve tudo isso é consertar esse ambiente interno, deixar o seu terreno fértil para o composto ele agir. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, tranquilo? Partindo para a peça central, pensa que o seu metabolismo ele é como se fosse uma fábrica, tá? Uma fábrica com 3 divisões. Presta atenção, tá? Esse vídeo ele vai ser denso, mas vai te ajudar bastante. Lá na divisão 1, a gente tem a camada de sinal, é onde a retatrutida de fato ela atua. Receptores de GLP-1, de GIP e glucagon. Ela chega, de novo, ela bate na porta e ela manda aquele comando: queime gordura, reduza o apetite e estabilize a glicose nesse sujeito descontrolado. Esse é basicamente o manual de instrução da reta, tranquilo? Partindo para a divisão 2, a gente tem o motor de execução. Basicamente é o eixo tireoide mitocondrial. Porque não adianta nada a reta mandar o sinal se o T3 livre ele não consegue entrar no núcleo da célula. Se esse T3 ele não entra, o comando ele não é executado. E o T3 livre é o hormônio tireoidiano ativo no seu corpo.
É esse carinha que liga todas as enzimas que fazem você queimar mais gordura. Sem esse T3 ativo, não existe queima de gordura eficiente, beleza? O seu metabolismo, quando nessa situação, ele se encontra travado. Partindo para a divisão 3, a gente tem o maquinário físico das suas células, beleza? Receptores de insulina e acoplamento mitocondrial. As suas células, elas precisam responder à insulina a nível estrutural. E as suas membranas mitocondriais, elas precisam estar íntegras, preservadas, para justamente manter o gradiente de prótons que produz o ATP, adenosina trifosfato. Você também já sabe. Se esse maquinário ele tá danificado, nenhum sinal consegue atravessar, nenhum. Não adianta alguém chegar aqui nos comentários e falar que a retatrutida ela melhora tudo isso sozinha. Quando você adota essa postura de vir aqui nos comentários e tentar me ensinar alguma coisa, você não está provando nada para ninguém, você só está mostrando que você não estudou o suficiente. E não adianta vir aqui nos comentários e falar que funcionou para você. Você não é relato, você não é uma base científica, você está simplesmente dando o seu relato de caso. Então, antes de agir como uma criança mimada, vai estudar por conta própria, não precisa acreditar em mim. Vai pesquisar tudo isso que eu estou falando aqui nesse vídeo, eu vou soltar ao decorrer desse vídeo alguns estudos, você digita no Google, você pesquisa. Tranquilo? Não precisa acreditar em mim, beleza? Mas, voltando pro vídeo, tá? Eu só precisava deixar isso bem claro. Justamente nesse ponto que mora o erro que quase todo mundo acaba cometendo. Achar que o problema tá lá naquela divisão 1. Achar que, sei lá, por algum motivo, construiu uma tolerância ao composto. Só que, na verdade, a falha, ela geralmente tá lá na divisão 2 e lá na divisão 3 que eu acabei de explicar. A divisão 1 tá gritando dentro de um sistema que simplesmente não consegue responder porque não escuta, entende? Então a gente vai dar o diagnóstico uma por uma, beleza? Começando lá pela divisão 1. Se as suas células elas não conseguem mais ouvir os sinais que a insulina secretada pelo seu pâncreas envia, os seus marcadores, eles precisam te entregar isso lá nos exames. Então, pega o bloco de notas, pega aí o seu papelzinho, qualquer que seja, e começa a anotar. Primeiro marcador, insulina em jejum. O ponto ótimo é você estar abaixo de 2, tranquilo? Acima de 2 já começa a ligar aquele sinal de alerta. Acima de 10 você tem um problema acontecendo, beleza? E eu sei que o seu médico ele vai te dizer que esse fone aqui tá uma bosta, que até 7 tá tranquilo, tá na referência, só que na minha prática não é isso que eu busco com os meus alunos, beleza? E deixa eu fazer um adendo importante. Tudo que eu estou te passando aqui é baseado na minha prática, na minha experiência clínica. Você não deve levar isso como uma ciência exata. Você simplesmente seja maduro, escuta e caso faça sentido para você, você vai lá e investiga. Não estou prescrevendo nada, esse vídeo não se trata de diagnóstico. Não tem fins de triagem, é apenas o Breno mostrando o que o Breno e a equipe do Breno avaliam quando eles buscam, referências nos marcadores dos alunos. Alunos esses que obtêm resultado e não simplesmente ficam replicando protocolo e gastando dinheiro e tempo à toa, beleza? Dito isso, mais uma, eu sei que parece que eu tô aqui, divagando, xingando, mas você já me conhece, esse é o meu jeito. Fica aqui se você curtir, beleza? Então, caso você tenha decidido seguir, continuar o vídeo, tendo essa informação de graça, você tira suas próprias conclusões, beleza? Se não faz sentido, não tem problema, tá? Você siga do seu modo, operando do jeito que você quiser. Vai lá pro podcast Maromba, copia protocolo e replica na sua rotina, tranquilo? Agora, para quem é maduro, decidiu continuar, vamos de fato avaliar como estão os seus marcadores. Quando a insulina em jejum ela está cronicamente elevada, todas as suas células elas ficam encharcadas, banhadas o tempo todo por esse hormônio chamado insulina, que é um hormônio que armazena. Essa é a função básica, tranquilo? Então, o que o seu corpo faz como mecanismo de defesa? O seu corpo ele não é burro. Ele começa a recolher todos os receptores de insulina lá da superfície da sua célula. Basicamente, a sua célula ela está te falando simples. Eu estou me afogando, eu preciso fechar as portas para que isso pare de uma vez por todas. E é justamente nesse ponto que a retatrutida, ela esbarra com o seu primeiro obstáculo. A retatrutida, ela trabalha com o seu sistema de insulina, não contra o seu sistema de insulina, tranquilo? Então, se esse sistema, ele tá surdo, o peptídeo, o composto, o medicamento, qualquer nome que você queira dar para a retatrutida, ele vai ficar mudo, simples. Segundo marcador, OMA-IR. É o índice de resistência à insulina. E uma conta simples, que você mesmo pode fazer, caso você não tenha todos esses marcadores disponíveis lá nos seus exames. Multiplica o resultado da sua glicose em jejum pela insulina em jejum. Divide esse resultado por 405, pronto, você já tem o seu valor. Abaixo de 1, você está top, em um estado ótimo. Acima de 2, começa a ficar atento, tá? Liga de novo o red flag. Caso você esteja acima de 4, você está vivendo um desastre metabólico acontecendo internamente. Mathews e colaboradores publicaram uma pesquisa fundacional sobre isso lá em 2004. E esse marcador, OMA-IR, ele continua sendo o padrão referência para identificar disfunção metabólica em nível celular. Quando você tem o OMA-IR acima de 2,5,
todas as suas células, elas têm 50% menos receptores de insulina na superfície, eu acabei de falar isso, comparado a uma pessoa saudável. 50%, metade de todas as portas elas estão fechadas, ou melhor, essas portas elas foram removidas, porque a célula usou o mecanismo de defesa dela. Então, perceba que isso aqui não é um problema relacionado à dose, é um problema na sua arquitetura. A reta ela não consegue forçar a glicose a entrar em células cujas portas elas foram fisicamente removidas. Então, nesse cenário, a reta ela vai conseguir suprimir o seu apetite, sim, vai. Ela ainda vai continuar retardando todo o esvaziamento gástrico, né? A comida ela vai ficar mais tempo no seu trato gastrointestinal, mas ela não consegue te entregar, ela não consegue gerar uma perda de gordura sem que você entregue para ela uma flexibilidade metabólica, entende? E essa flexibilidade metabólica depende de sinalização de insulina em um nível funcional. Começa a perceber a conexão? Então, quando o seu HOMA-IR ele está acima de 2,5, você está desperdiçando o seu dinheiro. Você pode aumentar a dose do composto, você pode querer extrair 100% do potencial que a retatrutida se propõe a entregar, porém o peptídeo ele simplesmente não vai conseguir operar nesse terreno. Então presta atenção e já anota isso também, tá? Algo fundamental para você avaliar em relação a tudo isso está relacionado à razão triglicerídeo sobre HDL, o colesterol bom, tá? Então é colesterol bom versus triglicerídeo. Essa relação entre esses dois marcadores é como se fosse uma fotografia, um quadro, tá? É uma pintura de toda a sua flexibilidade metabólica, beleza? Quando abaixo de 1,5 você tá top, tá no estado perfeito. Acima de 2, liga o red flag. Acima de 3, você já tem resistência periférica à insulina, beleza? Quando está acima de 4, você vive uma dislipidemia severa. O estudo de Gaziano e colaboradores mostrou que essa razão prediz resistência periférica à insulina melhor do que qualquer outro marcador sendo avaliado de maneira isolada. Como assim, Breno? Justamente porque essa razão captura dois problemas ao mesmo tempo. Triglicerídeo alto, que basicamente é o excesso de gordura que está circulando no seu corpo e que não está sendo armazenado da maneira devida, direito, beleza? E junto disso você tem o HDL lá embaixo, que basicamente é o seu corpo falhando em limpar todo esse triglicerídeo que está circulando na sua corrente sanguínea. E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando essa razão entre esses dois carinhas passa de 3, todas as suas células elas perderam totalmente a capacidade de alternar entre aqueles dois modos, queima de glicose e o modo queima de gordura, que é o que você quer. Então o seu corpo ele começa a ficar preso lá naquele modo de queima de glicose. Logo você tem a retatrutida chegando e tentando empurrar o seu corpo para o modo de queima de gordura, só que a sua maquinária interna, ela está quebrada, ela não funciona, então você está parado. De novo, você tem a reta tentando operar em um ambiente hostil. E aqui vem outro ponto que também você precisa prestar atenção. A perda de peso com a retatrutida, ela depende basicamente de apenas uma coisa. O seu corpo ele precisa reconhecer que a gordura ela está disponível como substrato energético e logo em seguida o que ele faz? Ele precisa escolher queimar essa gordura. Quando você tem essa razão que eu acabei de explicar, triglicerídeo sobre o HDL, quando essa razão ela está comprometida, todas as suas mitocôndrias elas nem sabem que existe o modo queima de gordura disponível no cardápio. Então agora você começa a entender, né? Você deve estar refletindo, nossa, agora faz todo sentido, porque que eu não respondo à retatrutida, entendeu? Tem várias coisas que você precisa analisar. E é justamente aqui que entra o meu trabalho de consultoria online. A primeira coisa que eu e a minha equipe fazemos é simples. Não é pensar no seu protocolo, tranquilo? Não adianta me pedir link de contato de peptídeo, falar que comprou isso e aquilo. Não adianta. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir os seus exames. Insulina em jejum, HOMA-IR, que eu estou falando aqui o tempo todo, eu estou te dando a lista. Razão, triglicerídeo sobre HDL, T3 livre, que a gente já vai entrar, T3 reverso, ferritina, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Então são esses marcadores que nos mostram qual é a divisão do seu metabolismo que está comprometida. A partir dessa análise, uma coisa muito simples acontece. Sabe o quê? A gente estrutura uma estratégia que faz sentido para a sua biologia, para o seu histórico, para o seu momento. Sem esse painel em mãos, sem esses exames, qualquer protocolo que qualquer pessoa do mundo te indicar, você vai estar perdendo o seu tempo. Ou então você vai estar fazendo uma aposta. Se você curte a aposta, siga por esse caminho. Agora, se você quer algo mais assertivo, você não quer perder o seu tempo, você não quer gastar dinheiro, você não quer colocar a sua saúde em risco, acessa o link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Lá na bio do canal, eu acho que eu apontei certo para agora, lá na bio do canal, tem o link também, brenoazevedo.com.br. Simples, você entra no site, você escolhe o plano que faz sentido para o seu momento, para a sua condição financeira, tranquilo? E aí sim, a gente vai seguir o onboard, fazendo contato direto com você e te encaminhando todos os próximos passos para a gente dar seguimento ao protocolo, beleza? Dito isso, vamos voltar pro vídeo antes que você comece a me xingar.
Agora, partindo para o problema que eu mais vejo acontecer, o problema que eu mais vejo ser negligenciado, melhor, a gente vai para a divisão 2, que é justamente o eixo tireoide mitocondrial. Não se perca no meio do caminho, me acompanhe, tá? O seu médico, o seu coach, eles avaliam o seu TSH e acham que eles têm tudo o que eles precisam saber sobre o seu quadro tireoidiano. Só que não é assim que funciona. Deixa eu ver se esse fone tá pegando bem. Caso você não saiba, o seu TSH é o hormônio que vem lá da sua hipófise, beleza? Ele não vem diretamente da sua tireoide, tranquilo? Ele não mede a sua função tireoidiana de uma maneira direta. Ele é apenas um hormônio que o seu cérebro envia. Ele é um mensageiro. Então, avaliar somente o TSH é a mesma coisa de você tentar entender sobre a potência do motor do seu carro olhando para o velocímetro. Deixa eu ver que número que vai. Ah, beleza, meu carro ele corre X. Não é assim que funciona. E tem mais. Em pessoas com inflamação crônica e resistência periférica à insulina ou resistência periférica à insulina, a própria hipófise ela já começa a ficar resistente ao TSH. E tem mais, em pessoas que vivem inflamação crônica, minha canela está coçando, ou resistência periférica à insulina, a própria hipófise ela começa a ficar resistente ao TRH, que é o hormônio que estimula a liberação do TSH. Giavado e colaboradores demonstraram claramente isso lá em 2011. O que esses pesquisadores eles nos trouxeram de informação? Caso você tenha um TSH normal lá no seu exame, ou até um TSH baixo, mesmo estando com o T3 deficiente, ou seja, você tem um resultado normal no papel, mas na prática o seu metabolismo ele tá uma merda, tranquilo? Então o que você precisa olhar de fato lá nos seus exames é também um marcador que mede o T3 livre. É esse número que mede a velocidade que o seu metabolismo ele tá operando de verdade. Então quando esse número ele tá entre 3,5 e 4, você está em um nível top, excelente. Quando você está abaixo de 2, você já pode começar a estar vivenciando, né, entrando em um hipotireoidismo que a gente chama de funcional, beleza? Uma outra pesquisa lá de 2008 mostrou que quando o seu T3 livre ele está na metade inferior daquele range considerado normal, valor de referência normal, a sua taxa de metabolismo basal, sim, a sua TMB, ela já começa a ficar reduzida. Logo, a sua capacidade de queima de gordura, ela vai ficar prejudicada, tranquilo? E não adianta culpar a retatutida de novo. Então, mesmo você estando dentro daqueles valores de referência, daquele papelzinho lá bonitinho, tudo considerado normal, às vezes, e somente às vezes, você está operando no modo de queima de gordura que não é tão potente, que não atende às suas expectativas. Então, você está em um nível que não é tão funcional quanto você quer. E é basicamente por isso que eu sempre bato em cima da mesma tecla, sempre. Quem é meu aluno já deve ter escutado isso. A gente precisa analisar os marcadores além dos valores de referência. Não é porque um número ele está dentro do esperado que você está funcional. Eu não estou falando que você está doente, não estou falando que você está fudido de vez. Você pode não estar em um nível de performance. É isso que eu busco com os meus alunos, tá? Se você quer se manter ali, para mim o normal tá bom, então beleza, segue assim. Eu estou te entregando aqui para você extrair o real potencial da retatutida. Então é isso, tranquilo? Mas Breno, o que o T3 livre ele faz? Simples, ele entra no núcleo da sua célula, ele se liga aos receptores tireoidianos e ele começa a ativar todos os genes que começam a construção de novas enzimas que queimam gordura. Simples. A mais importante de todas essas enzimas é a CPT1, carnitina palmitoil transferase 1. E é justamente essa enzima que transporta todos os ácidos graxos de cadeia longa para dentro da matriz mitocondrial para que comece a acontecer toda a beta-oxidação, queima de gordura. Quando o seu T3 livre ele está abaixo desse número ótimo que eu acabei de falar, toda essa expressão da CPT1 ela cai de uma maneira significativa. E aí você começa a vivenciar aqueles mesmos problemas que eu citei antes. A reta ela manda o sinal, queime gordura, só que as células elas estão pouco se fudendo justamente porque essa maquinária enzimática para executar esse comando não está funcionando, tranquilo? Outra coisa importante ainda sobre o T3 é que ele também controla todas as proteínas desacopladoras, o CP1 e o CP3. A função básica dessas proteínas é justamente fazer com que as suas mitocôndrias elas liguem o modo de queima de combustível e começa a liberar esse combustível em forma de calor, ao invés de simplesmente estocar esse calor como fonte de ATP. E é exatamente por isso que quando o T3 ele tá baixo lá nos seus exames, você começa a ter aquela intolerância ao frio, né? E também, óbvio, dificuldade em perder peso. Percebe como essas coisas começam a se conectar? Percebe como agora, caso você tenha vivenciado em algum momento da sua vida esses efeitos colaterais, você está começando a entender o porquê das coisas? E por isso que é tão importante você colher o seu sangue para saber, para interpretar o que está acontecendo dentro do seu corpo, por que você não responde, por que tal composto não funciona para você, ou caso você não usa nada, por que o seu corpo ele não está respondendo da maneira devida. E agora partindo pro T3 reverso, ainda nessa função tireoidiana, é esse o carinha que age como se fosse um interruptor metabólico que a maioria das pessoas nunca dosou lá nos seus exames. Quando você mede esse carinha e ele está entre 10 e 24, você está em um nível normal.
Acima de 25, você já está vivendo um estresse crônico, ou seja, você está preso lá naquela falha número 1 que eu falo o tempo inteiro, inflamação sistêmica acontecendo de maneira crônica. Agora, quando você está acima de 30, existe um colapso metabólico. Você precisa urgentemente resolver esse BO. Caso você não saiba, o T3 reverso ele é produzido quando o seu corpo ele percebe que está sob alguma ameaça. Como assim, Breno? Cortisol elevado, inflamação crônica, tudo isso começa a ativar uma enzima chamada D3. E essa enzima, ela desvia todo o T4. Ao invés dela produzir T3 ativo, essa enzima começa a produzir T3 reverso. E aqui que está um detalhe que você deveria ficar minimamente assustado caso você tenha me acompanhado até esse ponto do vídeo. O seu T3 reverso, ele é 90% idêntico ao T3 ativo. Esse carinha, ele ocupa os mesmos receptores, só que quando ele se liga, nada acontece, porque ele simplesmente se parece. É como se fosse uma chave que entra na fechadura, mas essa chave, ela não gira a fechadura, porque ela só se parece, ela não é a chave correta, beleza? E o pior disso tudo é que ele fica ali paradão na frente da porta, bloqueando o T3 ativo de se ligar. Percebe a merda, a sacanagem que está acontecendo dentro do seu corpo nesse exato momento que você me assiste e você nunca tinha escutado isso na sua vida? E em relação aos números, Breno, como a gente avalia? Quando o seu T3 reverso está acima de 25 e ao mesmo tempo o T3 livre está abaixo de 3,5, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, você começou a criar um desastre metabólico interno, induzido, único e exclusivamente por conta do seu nível de estresse. E de novo, a reta ela não vai conseguir operar nesse cenário, beleza? Você precisa reduzir o seu nível de cortisol e você também precisa de mais ativação de todos os seus mecanismos anti-inflamatórios antes da reta chegar no seu organismo, antes de você subir a dose. Porra, esse papo me cansa. Novamente, né, o seu cenário interno, ele precisa estar ótimo para a reta conseguir fluir. E agora você deve estar se perguntando, né? Breno, agora eu já sei identificar como eu posso corrigir tudo isso. Simples. 2 minerais baratinhos que você compra na internet vão te ajudar pra cacete em resolver todo esse problema relacionado à tireoide que eu acabei de explicar. Selênio e zinco. Sabe aquela enzima D1 que eu acabei de falar agora há pouco? Aquela mesma enzima que converte o hormônio tireoidiano na sua forma ativa, naquilo que você precisa, ela simplesmente não funciona sem selênio. O selênio é como se fosse o coração dessa enzima. Então, sem selênio, essa enzima, ela é construída, ela existe no seu corpo, mas ela está inútil na sua função, beleza? Então, às vezes, se o seu selênio está insuficiente, se o seu T3 livre está baixo, talvez você nem tenha hipotireoidismo, talvez o que você tem é simplesmente uma deficiência de selênio, né, disfarçada de hipotireoidismo. Então, nesse cenário, suplementar T3, usar levotiroxina, não vai resolver o problema lá na raiz. Você precisa corrigir a sua deficiência em selênio em primeiro lugar, tranquilo? Novamente, isso é a minha dica. Já o zinco, ele tem uma função semelhante, parecida com o selênio. Todos os seus receptores de hormônio tireoidiano, eles precisam de zinco para manter o seu formato. Então, sem zinco suficiente, esse receptor ele perde a estrutura e ele não consegue segurar esse hormônio da maneira devida. E aí você tem o T3 que circula no seu sangue, passa por esse receptor, só que ele não se encaixa em nenhum lugar. E para a gente fechar esse bloco, vamos falar sobre ferritina, beleza? Outro marcador, anota aí também. Todo mundo acha que a ferritina ela só é uma fonte de reserva de ferro. E óbvio que não é simplesmente isso. Ela também participa do transporte de todos os hormônios tireoidianos para dentro da célula. Um estudo de Beer e colaboradores demonstrou isso lá em 2016. Ferro baixo significa transporte de hormônio tireoidiano prejudicado em sua função. E logo você tem uma resposta metabólica reduzida. Simples. Quando a sua ferritina está baixa, você até pode ter o T3 livre em um ponto perfeito lá nos seus exames, mas ele fica trancado do lado de fora da célula. Ele não consegue entrar e fazer o trabalho dele. Não é uma falha do peptídeo, não é falha do hormônio, é uma falha de nutriente. E é fácil de você tratar. Agora, partindo para a divisão 3, tá? A camada um pouco mais profunda. Aqui que está o detalhe que pega muita gente. Mesmo com tudo isso que eu falei até aqui, dentro de um ponto ótimo, lá nos seus exames, ainda pode acontecer disfunção mitocondrial, que está travando todo o resultado que a retatrutida se propõe a entregar. 3 marcadores que você precisa olhar. Coenzima Q10, carnitina e o lactato de repouso, beleza? Tem alguns exames que são foda de conseguir. A coenzima Q10 é uma peça essencial da produção de energia lá das suas mitocôndrias, das suas usinas de energia. Sem ele, em uma quantidade adequada, a mitocôndria ela não consegue gerar ATP de uma maneira ok. Um estudo de Liu e colaboradores publicado lá em 2019 demonstrou claramente que deficiência de coenzima Q10 está associada com redução de 50% na sua produção de ATP. 50% é metade, e isso acontece também com aquelas pessoas que
estão com o hormônio tireoidiano funcionando de uma maneira perfeita. Então, fica aqui o meu recado, caso você queira absorvê-lo, caso as suas mitocôndrias elas não tenham uma quantidade suficiente de coenzima Q10 para gerar o ATP, as suas células elas não queimam gorduras. Simples, elas ficam presas lá naquele modo de glicose, porque o ambiente mitocondrial ele está disfuncional, né? A sua glicose ela é o combustível muito mais fácil, é o caminho mais rápido. Então, com coenzima Q10 abaixo de 0,7, você precisa corrigir isso antes de esperar qualquer resultado que a retatrutida ela se propõe a entregar. Outro marcador também importante, carnitina. E esse carinha é como se fosse o porteiro dos ácidos graxos, beleza? É o único transportador capaz de levar a gordura para dentro da sua mitocôndria. Lembra da CPT1, aquela enzima que o T3 livre ele ativa? Sim, ela depende de carnitina. Então, quando você tem carnitina insuficiente, tá? Quando os seus níveis de carnitina eles estão baixos, o ácido graxo, a gordura, fica lá do lado de fora. Aqui tem a porta, por isso que direto eu aponto para lá, beleza? E essa gordura, ela não entra na sua mitocôndria para ela ser oxidada, para ela ser queimada. Então, por mais que a reta ela esteja numa dose legal, por mais que você tenha um composto perfeito, você não está amplificando o sinal da retatrutida. Outro marcador, lactato em repouso. Só para a gente fechar esse diagnóstico. Um número normal é quando você está abaixo de 2. Quando você tem um lactato elevado em repouso, sem exercício físico nenhum, é um sinal claro de que as suas mitocôndrias elas estão ligadas no modo sobrevivência. Mills e colaboradores publicou isso lá em 2018. Quando a mitocôndria ela não dá conta desse trabalho, a célula ela começa a desviar a energia para lactato, só para ela não parar, né, para o funcionamento da maquinária interna ele não parar. Quando esse lactato ele está acima de 2,2, as suas células elas literalmente não conseguem fazer aquele trabalho de transição para o modo queima de gordura. Pensa em dois botões, utilizar a glicose, utilizar a gordura. Ela não consegue fazer essa transição. Então, não existe capacidade mitocondrial para que a queima de gordura ela comece a acontecer. E tem uma outra camada para a gente fechar todo esse quadro. Eu sei que está ficando cansativo, mas calma que a gente está acabando. Fígado, sim. O seu fígado é o cara que produz a enzima que converte T4 em T3. Então, se o seu fígado ele está inflamado, essa conversão ela cai. ALT acima de 30 já indica que você tem uma inflamação hepática mensurável, tranquilo? Ou seja, mesmo com o TSH normal, o seu fígado ele já pode estar silenciando essa conversão que eu acabei de explicar. Outro marcador, gama GT, GGT acima de 25 já mostra que você tem um estresse oxidativo acontecendo lá no seu figueiredo. Lee e colaboradores, lá em 2013, demonstrou claramente que quando a albumina está baixa, significa que o seu hormônio tireoidiano ele não está sendo transportado com a devida eficiência para dentro dos tecidos. Então, ele circula no seu sangue, mas ele não está entregando aquilo que ele precisa. E agora, para a gente fechar de vez, inflamação sistêmica, só para a gente fechar o diagnóstico, tá? PCR ultrassensível acima de 2,5 já é um sinal que você está vivenciando uma inflamação que vai brigar com a retatrutida, beleza? Tem um estudo de 2009, não me lembro o autor, Pradon, sei lá, é alguma coisa assim. Ele mostrou que quando você tem o PCR, aquele marcador, quando ele está acima de 3, você já começa a demonstrar que a sua responsividade ela já está prejudicada para qualquer intervenção relacionada à perda de peso, dieta, treinamento, peptídeos metabólicos como a retatrutida, Ozempic, tisepatida, tudo isso. Outro marcador que também mede inflamação, você já me escutou falar em diversos vídeos, IL-6. IL-6 é um sinal de inflamação silenciosa. Lefk publicou isso lá em 2015. IL-6 acima de 3 está associado a uma redução de 50% na sinalização de insulina. De novo, metade, independente do nível de insulina ou de receptor. E a reta, ela trabalha justamente através desse sistema. Lembra que eu te falei que ela trabalha junto da sua função a insulina e não contra ele? Então, se você tem IL-6 elevado na sua corrente sanguínea, você está desligando a via que a reta ela precisa que esteja ligada lá dentro do seu corpo. Então, não existe uma dose, não existe o melhor composto, a melhor forma de protocolar que supere esse cenário, tranquilo? TNF-alfa, né? Eu falo isso também em todos os vídeos. TNF-alfa age de uma maneira parecida com IL-6. Ela manda um sinal constante de resistência à insulina no nível molecular. Então, o seu sistema ele fica travado por baixo. E o cortisol, só para a gente fechar tudo isso, cortisol urinário de 24 horas elevado é o gatilho principal de você ter uma produção de T3 reverso. Sharmandari confirmou isso lá em 2004. Cortisol cronicamente alto reduz T3 livre e aumenta o T3 reverso. Então, de novo, você está ligando aquele modo sobrevivência, o seu corpo ele não está pensando em queimar gordura, ele está pensando em economizar energia, porque o seu metabolismo ele parou. Então, de novo, a reta está brigando, está batendo de frente com um trem sem freio, entende? Começa a perceber o porquê que às vezes não funciona ou parou de funcionar com você. E para fechar, se você não é membro do canal, é lá na Elite Metabólica que eu vou soltar todas essas informações
práticas, depois da gente passar por todos esses cenários, tá? Você já vai ter anotado, protocolado tudo que você precisa dosar para colher o seu sangue, para você mesmo se avaliar, né? Caso faça sentido para você. E aí sim, você seguir um caminho mais assertivo em relação ao protocolo com a reta. Eu vou te explicar somente lá no final essa parte do que fazer, de como resolver na prática. Esse trecho ele vai ficar apenas para membros, beleza? Então, se torne membro do canal caso você queira saber resolver todos esses problemas. Você vai sair daqui com todos os marcadores em mão, quais são os ranges que você precisa atingir ali nos valores de referência, mas toda essa correção eu vou entregar para quem é membro do canal, nada mais justo com quem paga essa mensalidade, custa R$10, R$15, sei lá. Você vai, entra nos membros e vai ter acesso a tudo isso, tá? Então, vai chegar um ponto do vídeo que vai ficar apenas para membros.